Olá, Infinito, estou aqui em mais um podcast, mais um Schoolcast. Dessa vez, o Schoolcast número 2, sobre o descobrimento do Brasil. Descobrimento do Brasil, olha quem diria. Estou aqui com Delcio Bellini, o nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco pra gente sobre o descobrimento do Brasil, e eu também vou falar um pouco sobre o descobrimento do Brasil. Vamos fazer uma pincelada em todos os descobrimentos aqui, mas antes da gente continuar o nosso Schoolcast número 2, a gente vai abrir aqui um bloco aqui no meio do podcast, tá? Vamos começar a abrir esse bloco, e que a gente vai dar alguns recadinhos na agenda, né? Alguns recados na agenda aí para todos vocês que ouçam, para todos vocês que ouvem o Schoolcast, né? E o primeiro recadinho de hoje é que a gente vai ter sim mais podcasts, tá? Para quem quer saber, a gente vai ter mais podcasts sobre demais matérias, né? Além da história, tá? O último Schoolcast foi sobre o Dia do Fico, né? Esse sobre o descobrimento. O próximo, já vou dando spoiler, é sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? E a gente vai ter outros também pela frente. Só que a gente não vai ter só podcast sobre história, tá? Vamos ter também sobre ciências, geografia e qualquer outra coisa que dê na cabeça desse maluco que vos fala, tá? Além disso, o outro recadinho da agenda é que, aliás, nem é um recado, é uma pergunta, né? Vocês gostariam de cortes desses podcasts? O que vocês acham, né? Digam aí nos comentários se vocês gostariam de cortes dos podcasts. E esses foram os recados de hoje, e bora ver o conteúdo aqui do nosso Schoolcast número 2. Bom, Delcio, falando sobre Pindorama, sabe? Este país, Pindorama, né? Porque ainda não estamos no descobrimento, né? Vamos falar sobre descobrimento, mas temos que dar um contexto anterior, tá? O Brasil, naquela época dos indígenas, quando os indígenas estavam aqui, eles chamavam o Brasil de Pindorama, tá? Pindorama, né? É um nome diferente. E tem muita pessoa que ela gosta de falar que o descobrimento não foi pelos europeus, né? Os europeus não descobriram o Brasil, não descobriram as Américas, né? Quem descobriu foram os indígenas, né? Mas, de certa forma, para a Europa foi sim o descobrimento, né? Mas bem, Delcio, o que você acha destas opiniões dessas pessoas que ficam falando que quem descobriu foram os indígenas ou não? O que você acha sobre essa discussão aí que existe? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite e tudo mais, agradeço. Bom, vamos lá. E eu sou muito burro também, eu deveria primeiro ter pedido para você se apresentar, né, Delcio? Eu fui entrando logo no assunto de cabeça, né? Eu sou o Delcio, viu, galera? Me apresento. Mas bom, primeiro essa questão de o Brasil não foi descoberto, ele foi achado. Primeiro, vamos dizer que você vai num novo país, né? Eu vou pegar esse exemplo que até meu professor de história que me ensinou isso. Vamos dizer que você chega no país, tem seu povo, tem sua civilização, tem tudo. Mas você descobre uma nova cultura, você interage com uma nova cultura que é totalmente desconhecida para você. Isso é descobrir, você descobre uma coisa nova. E naquela época, por volta, no final do século XVI, quer dizer, no século XV, a gente estava descobrindo o novo mundo, ou seja, a gente estava descobrindo a América. E para o europeu, aquilo era novo. Aquilo foi uma descoberta, o continente americano foi uma descoberta. E a gente para analisar, foi os indígenas que chegaram primeiro. Beleza, chegaram. Mas pela percepção do povo europeu, foi uma descoberta de um novo continente. E eles queriam colonizar, queriam habitar aquele continente, porque eles achavam que aquilo era novo. O novo é uma descoberta. Por exemplo, se você pega um tese científica, é uma descoberta. Você pode descobrir algo novo no meio da ciência, assim como os europeus descobriram o continente americano. Ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Exatamente, é como você chegar, né, num método científico, né, você chegar numa matemática, né, por exemplo, né, e descobrir uma forma de divisão por 3 e tal. Você descobriu aquela fórmula, mas não necessariamente você foi quem usou aquela fórmula primeiro, quem chegou naquela equação primeiro. Talvez você apenas esteja chegando pela sua lógica a uma equação que já foi descoberta antes.
tá? Mas para você isso é um descobrimento. Você descobriu aquilo, tá? Não necessariamente ninguém sabia daquilo anteriormente, né? Mas bem, é muito interessante a gente falar sobre o Pindorama, muito até sobre a etimologia da palavra, como os indígenas interagiam com essa terra, né? Como os indígenas interagiam com a terra do Brasil, né? Primeiro que é necessário dizer que Pindorama, tá? É uma junção de palavras, né? Do tupi, né? O Pindorama, né? O Pindorretama, né? Que significa região, lugar ou terra das palmeiras, tá? Inclusive, também alguns dizem que viria da junção do tupi Pindob e Orama, né, que significa espetáculo das palmeiras, né? Bem, de todo jeito a gente sabia que os indígenas gostavam muito de palmeiras, né? Eles viam as palmeiras do Brasil como algo belo, né? Isso tudo palmeirense. Os famosos palmeirenses, né? Indígenas já sem mundial, né? Os indígenas, eles viam essas terras brasileiras, tá? Como algo até sagrado. É importante a gente frisar isso, tá? Por quê? Porque Pindorama, nas lendas indígenas, né? Os tupi-guaranis chamavam o litoral brasileiro de Pindorama, mas também era o nome pelos quais os Andes peruanos, né? E dos Pampas se referiam ao Brasil também, é necessário dizer sobre isso, tá? O Pindorama era visto até como algo sagrado. Existia na mitologia tupi-guarani que o Pindorama era uma terra livre dos males, né? Uma terra sem mal nenhum. É como o céu cristão, né? Que a gente crê, né? Então, os tupis guaranis, eles viam o Brasil, essa terra, né? Ou melhor, não existia a palavra Brasil no tupi-guarani, mas eles viam o Pindorama como essa terra livre dos males, né? O espetáculo das palmeiras, em outro sentido. Então, existia toda uma mitologia indígena pelas próprias terras brasileiras, né? Uma quase veneração pelas terras brasileiras, será? Né? Então, Délcio, sobre os tupi, existem muitas lendas, inclusive sobre a relação dos índios com as terras brasileiras. Inclusive, lendas que dizem que os índios, eles foram os primeiros a provocar incêndios nas terras brasileiras, tá? Então, Délcio, como era a vivência dos tupis aqui no Brasil, tá? Como eles viviam aqui? Bom, vamos analisar o contexto. Quando uma civilização... Vamos concordar que os indígenas eram uma civilização menos, digamos, tecnológica que os europeus. Menos desenvolvida. Isso. Então, se a gente for analisar um parâmetro geral, a sociedade indígena funcionava como uma sociedade coletivista. Tudo é de todos, nada é privado de ninguém. Ou seja, é como se fosse, entre muitas e muitas aspas, um comunismo. Bem, a gente tem que pensar o seguinte: aqui naquela época, eles mal tinham chegado na idade do bronze, que dirá na idade do ferro. E essas lendas que dizem, o índio protege a natureza, o índio não sei o quê, o índio protege a mata, não tem nada disso. O índio desmata igual, faz as mesmas coisas que o outro, só que com menos tecnologia. A gente, por exemplo, muitos indígenas caçavam, e isso é proteger a natureza? Caçar. Por exemplo, muitos abriam um espaço para fazer suas, entre as cidades, muitos faziam organizações sociais, e isso fazia, em tese, um desmatamento. Essa história que índio cuida da natureza não existe. E pensar que eles estavam, sim, avançando, sim, tinham civilizações até que relativamente avançadas aqui na América. Exemplos astecas, os incas, até mesmo os tupis, tinham, sim, sua taxa de avanço, mas analisar elas como... Se a gente parar para analisar em si, tem muita mentira envolvendo esses povos. Muita mentira. Tudo bem, os europeus colocaram muito mais misticismo nesses povos porque era algo novo para eles. Eles não entendiam bem. Mas existiam, sim, tribos canibais, existiam, sim, tribos que caçavam seres humanos, existia, sim, escravidão. Tinha, inclusive, muitos indígenas, antes mesmo dos europeus, eram escravizados. As tribos indígenas se escravizavam uma das outras. Não é porque o europeu chegou pronto, está escravizado. Não, já existia isso. Só que, com a chegada do europeu, isso
aumentou. Então, esse misticismo todo também tem que ser analisado. Sem falar da antropofagia também que havia entre os indígenas, né? Sim, existia entre os antropofágicos. Existia, sim. Não é porque o europeu chegou que eles são animais, como muita gente acredita que os indígenas eram. Não, eles sim tinham uma civilização, mas muitos tinham costumes que eram novos para o europeu. Exemplo, a antropofagia. Para o europeu aquilo era surreal. Aquilo não era comum, mas para eles era normal. A antropofagia faz parte do costume de algumas tribos. E a gente querer falar que o índio é bonzinho, nem sempre era. Existia tribos que caçavam os europeus de cabo a rabo. Então a gente tem que acabar com esse misticismo. Sim, inclusive é bom eu até voltar à fala minha anterior, que eu falei que os índios até veneravam a terra, né, do litoral brasileiro, Pindorama. E é importante dizer que eles veneravam o Pindorama não porque era a natureza que eles queriam preservar, como muita gente quer vender por aí. Eles veneravam porque era uma terra onde eles poderiam ficar de boa, comer muito e fazer tudo que eles precisavam fazer. Era uma terra muito fértil. Fértil para o quê? Para o cultivo e para a caça. Então, você me citou uma coisa interessante. Tem muita civilização que, por exemplo, se a gente pegar a civilização egípcia, claro, a gente tem uma puta diferença de desenvolvimento, mas se a gente pegar, elas estão lado a lado. Pensa, você mora no litoral de um puto oceano, o Oceano Atlântico, e lá eles moram nas margens do Rio Nilo. Você tem abundância de água. E pelo monoteísmo religioso, você vai ter alguma coisa para agradecer. Não era porque, natureza, essa coisa como você mesmo disse. Não, eles tinham orgulho de morar numa terra que era fértil e que eles sabiam que tinha abundância. Eles sabiam disso. E não é porque, a natureza, não sei o quê. Não. Se você pegar qualquer civilização que vive nas margens de algum rio ou oceano, todas elas eram assim. Todas elas. Não era porque... Você vai falar que agora os egípcios são natureza também? Não, a gente enxerga os egípcios como uma civilização que morava no deserto. exatamente. Agora são naturebas. Pois é, tanto os egípcios quanto os indígenas vão venerar essas várias entidades, tá? Não porque essas entidades são, sei lá, a natureza e bela e naquele veganismo quase ideológico. Não. E religioso, né? Mas é porque eles desfrutavam das benécias daquela terra. Eles desfrutavam da fertilidade e queriam retirar, de certa forma, proveito daquela mesma fertilidade que eles veneravam as entidades, tá? Não é à toa que os egípcios, por exemplo, né, vão venerar o Nilo, vão venerar vários deuses ligados a espécies de animais e até a água, ao ar, ao sol, não porque nós gostamos do sol, de nos bronzear pela manhã. Não, o egípcio odiava o sol, de certa forma. O egípcio ele queria um lugar para ele sossegar, tá? Mas o egípcio ele venerava esses vários deuses porque eles proporcionaram, eles sabiam que essas mesmas entidades, né, proporcionavam para eles, né? Que eu tô falando de entidade, mas no sentido material, o sol como entidade, não como no sentido religioso, tá? Mas também no sentido religioso fará sentido. Os egípcios veneravam essas entidades porque eles sabiam que essas entidades proporcionavam para ele abundância. Então, era exatamente o objetivo de desfrutar, de tomar proveito da própria natureza. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. O que sempre existiu em qualquer civilização, porque a civilização precisa de alimento, de se alimentar, né? E essa mitologia, vale dizer, não vinha só do aspecto de alimentação, mas as mitologias também às vezes vêm do aspecto de riqueza em si. E agora a gente parte um pouco para os europeus, porque a gente sabe que existe nas literaturas celtas uma famosa ilha mítica chamada High Brasil, né? Que às vezes é só descrita como Brasil. Então, como fica aí? Qual era essa ilha mítica e por que ela existia, Odélcio?
a gente tem que pensar o seguinte. A gente está olhando um contexto da Europa que estava saindo da Idade Média. Pensa, o povo europeu sempre ficou muito retido no seu território. A Europa não tinha descoberto o Novo Mundo. E esse misticismo envolvendo essa ilha celta, a Ilha das Maravilhas, como alguns diziam, era o que diziam ser o paraíso, o Éden, que muitos acreditavam até mesmo que era o paraíso. Por quê? Eles não conheciam o lugar fora, eles não conheciam. E ter esse misticismo todo, envolvendo essa ilha Brasil, que até mesmo é chamada assim, né, Ilha do Brasil, acredito eu particularmente, que seja por causa dessa curiosidade de conhecer, essa sensação de novidade que as grandes navegações trouxeram, esse boom de interação. Por exemplo, quando o europeu chegou aqui, ele não tinha conhecimento de, por exemplo, muitas das frutas que tinha aqui no Brasil, não conhecia muitas coisas e tratava aquilo como se fosse algo de outro mundo. E que realmente, entre aspas, era o conhecido Novo Mundo. Então, esse misticismo em torno da ilha, que alguns acreditam que existia, outros não, aí por aí vai. E esse misticismo se dá por causa disso, a curiosidade que as grandes navegações trouxeram para a exploração do mundo. Então, por isso. Entendeu? E vale salientar também que a gente não está falando só das grandes navegações da Europa já no fim da Idade Média, não. Nós estamos falando de navegações durante vários períodos na humanidade, inclusive dos próprios fenícios. Vamos dizer, né, alguns pesquisadores, que a lenda de High Brasil, né, a lenda da Ilha do Brasil, ou Ilha de São Brandão, ou Brasil de São Brandão, ou High Brasil também, né, como é o nome que nós estamos chamando aqui, dizem que ela surge, tá, das expedições comerciais dos fenícios, gregos e celtas, né, no final do século IV antes de Cristo. Tá? E essas grandes expedições, grandes navegações dos povos antigos, eles buscavam o quê? Buscavam o famoso cinábrio, que é um resultado o nome popular, né? O sulfeto de mercúrio, né? Que é um mineral de cor vermelha, tá? Ou também até do resultado da árvore chamada pau-brasil, né? Depois da madeira pau-brasil, né? Então, esses fenícios procuravam desde sempre essa madeira, esse vermelhão, né? Dessas especiarias, né? Desses produtos. E aonde ele era encontrado? Ele era encontrado na Península Ibérica. Então, os fenícios precisavam ir até a Península Ibérica. Tá? E, além disso, né, existia uma grande rota desde a Fenícia até a Irlanda. Então existem lendas que dizem que na ida para a Irlanda os fenícios acabaram parando em algum lugar chamado Brasil, e lá eles ficaram, porque tinha muito dessas grandes especiarias, dessas grandes coisas, o que deixou marcado na memória dos próprios germânicos posteriormente, né? Todos os povos, essa lenda desse Brasil, desse High Brasil, ou o Brasil, né? Eu tô falando até de um jeito meio inglês aqui, Brasil, né? Mas é Brasil, né? O nome, né? E exatamente porque vem da palavra em irlandês, a palavra... nossa, qual que é a palavra, cara? Vem da palavra... A palavra brasa. Isso, vem da palavra brasa, do português, existe essa colocação da palavra brasa, mas também vem da palavra gaélica irlandesa, equivalente a breazaio, né? Breazaio, né? Ou simplesmente Brasil, né? Que aparece no castelhano como barcino ou bracino, né? Isso aí eu tive que pesquisar na internet para saber, ok? Tá aí a minha colinha aí, me desculpem, mas tive que fazer a colinha para lembrar do nome, tá? Além disso, existia, até em mapas da Idade Média, né, uma ilhazinha perto da Irlanda, né, chamada Brasil. Os cartunistas colocavam essa ilhazinha, né? O que veio, como o próprio Delcio disse, a provocar essa extrema curiosidade em navegações, essa extrema curiosidade em achar esse lugar, né? Achar essa ilha, né?
o que veio a influenciar, obviamente, o descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Foi essa lenda até a própria nomeação do Brasil como o Brasil, né? Porque primeiramente foi nomeado como Terra de Santa Cruz, mas posteriormente ele foi ganhando o nome vulgar de Brasil, né? Então, exatamente por causa dessa lenda até, ou por causa mesmo do pau-brasil, né? Mas, de certa forma, o próprio pau-brasil tem a ligação com essa lenda, né? Lembrando que o nome Brasil de São Brandão, ou Ilha de São Brandão, também é dado a essa mesma ilha, né? Raio Brasil, porque São Brandão foi um explorador, né? Se eu não me engano, um monge irlandês, né? Que ele fez várias explorações aí, marítimas, né? E então, além dessa influência cultural, né, de lendas míticas vindas dos povos germânicos e fenícios sobre o Brasil, inclusive existem até teorias da conspiração, eu diria assim, não sei, de que os fenícios teriam chegado no Brasil muito bem antes de todos os outros povos, mas ok, isso aí são lendas, né? Mas outra coisa que veio influenciar muito a chegada dos povos europeus para o Brasil foi a questão religiosa, tá? Que havia naquela mesma época. Porque, me digam, pessoas, em qual época é que aconteceu o descobrimento do Brasil? Em qual época que aconteceu a vinda de povos para o Brasil? Em qual época, meus amigos? Foi na época lá do início do século XVI. O que também tem no século XVI? Foi a Reforma Protestante, tudo mais, né? E houveram vários acontecimentos ainda no século XV, né? Também, de questões religiosas. Então, essas questões religiosas vão influenciar muito a vinda de todos os povos para o Brasil, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas nós temos, por exemplo, a Igreja Católica, que vai vir para o Brasil como uma forma de reação à Reforma Protestante, porque lá ela encontraria novos adeptos, no Brasil ela encontraria novos convertidos, que seriam os indígenas, pessoas para converter a fé católica. Nós temos protestantes também vindo para o Brasil, mas isso aí, como eu disse, a gente vai falar um pouco mais posteriormente. O que nós queremos saber agora mesmo é sobre o famoso Colombo. Quem era Cristóvão Colombo, Delcio? Quem era este homem, este grande homem, ou pequeno homem também? Aleatoriamente. Bom, vamos pensar no seguinte. O mundo tinha acabado de sair da Idade Média. A gente estava numa fase onde acontecia o Renascimento. E, como todos nós sabemos, o Renascimento propôs uma reforma total na cultura. Uma reforma que mudou a arte, literatura, escultura, tudo. A sociedade mudou. E, se a gente pegar o contexto que Cristóvão Colombo se insere na história, ele chegou na América em 1498. Ou seja, faltava muito pouco para a gente entrar de cabeça no novo século. E, analisando o contexto, ele era chamado de louco naquela época. Porque se a gente analisar, ninguém ainda acreditava 100% de certeza que a Terra era devidamente redonda. E o objetivo da viagem não era tipo, tem um continente ali. Não, o mundo naquela época só conhecia a Europa e o europeu só conhecia a Europa. Não tinha outra coisa. Tinha um pedacinho da África ali, tinha alguma coisa ali? Tinha. Mas era muito pouco o conhecimento geográfico naquela época. E o objetivo do Cristóvão Colombo era provar que era possível sair da Europa, atravessar o globo e chegar na Índia. Isso era o que ele acreditava. Mas o que aconteceu, todos nós sabemos. Ele chegou hoje onde é o Caribe. Ele chegou na América. E aquilo mudou para sempre a concepção do mundo. Porque a gente tinha um novo continente completamente novo. Não tinha nada. A gente não sabia nada daquele continente. Porque se a gente for analisar, não tem nenhum registro escrito, ou existe sim registro arqueológico, mas não existe nenhum registro escrito aqui na América, por exemplo, dos tupis, que provam como era que essas coisas. A gente tem que analisar nossa história a partir da chegada do europeu, que ele que escreveu nessa história. Tudo bem, existia essa história antes do Cabral, existiu. Não estou desmerecendo o índio. Não estou jogando o índio na lata do lixo. Mas
o que escreveu de fato nessa história foi chegar ao longo da América. A nossa história americana, nós americanos, começam aí. E apesar de ser um grande homem, Cristóvão Colombo, por ter feito essa descoberta, ele sim teve seus erros. Por exemplo, ele, por ser influente, por ter essa influência, e os reis daquela época discordarem dele, por não conseguiram provar, eles nomearam outro. Por que será que hoje em dia a América não chama Colômbia? Por quê? Se ele não tivesse sido consciente dessa tal descoberta dele, hoje a história talvez seria um pouco diferente. Mas se a gente vê um verdadeiro homem decente, a gente pode pegar o Américo Vespúcio. Ele que foi o primeiro homem a cartografar a América. Ele que deu, inclusive foi ele que deu o nome. Por isso, Américo Vespúcio. Então, a gente tem que analisar o Cristóvão Colombo, sim, como um bom homem por ter descoberto a América, lógico, e foi, inclusive, um dos grandes cartógrafos de sua época, mas também a gente tem que ver ele como alguém que, digamos, não soube administrar uma coisa tão grande quanto ele. Ele não conseguiu enxergar. Em uma sugestão que eu vou fazer aqui, inclusive, tem um filme, inclusive, muito bom, que chama 1498, A Descoberta do Novo Mundo. É um filme lento, tudo, mas vale cada momento. Recomendo assistir. Daniel? Peraí que eu tava voltado aqui. Verdade, Delcio. Sim, Cristóvão Colombo, inclusive, a gente falou um pouco sobre a Ilha Mítica, e Cristóvão Colombo ele foi também inspirado pela lenda da Ilha Mítica também, né? Vale salientar, como alguns escritores da Antiguidade, aliás, da Idade Média, né? Alguns escritores do fim da Idade Média falam, né? Mas bem, Cristóvão Colombo, tá? Ele chegou na América, viu os índios, voltou, toda a história aconteceu que a gente já conhece, mas vazou informação. Outros países começaram a saber que havia um continente novo. As pessoas começaram a saber. E aí existia, né, uma tensão de quem seria o novo continente. Ainda mais sabendo que o novo continente tinha povos e também tinha especiarias. Também era território. Também tinha como você ganhar dinheiro, né, vamos dizer assim, através desse mesmo novo continente. Portanto, os países começaram a, digamos que, tentar fazer tratados para ver quem ficava com o continente novo. E aí que surge o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Assinado por Portugal e pela Coroa de Castela, pelo Reino de Portugal e Coroa de Castela, que vão dividir basicamente o mundo ao meio, e uma parte ficava com Portugal e outra parte ficava com a Castela, né? Que vamos conhecer posteriormente como Espanha, ou as Espanhas, né? E bem, esse tratado... Só um detalhe, você esqueceu de citar que antes do Tratado de Tordesilhas existia o Tratado de Alsalvas, que é assim que se pronuncia, que basicamente delimitava o mundo a partir das Ilhas Canárias. Muito interessante. E ele não, obviamente, ele não tinha nada sobre o novo continente, né? É verdade. E a gente tem que pensar no seguinte, como que, tudo bem, naquela época a gente não entendia muito bem, mas tinha sim mapas, mas era impossível duas nações como, tudo bem que Portugal era forte, não estou fazendo a mesma comparação, mas se a gente parar para analisar, era impossível eles determinarem com precisão, com, digamos assim, uma maneira certa o Tratado de Tordesilhas, porque um sempre vai ficar com mais parte do que o outro. Por exemplo, se a gente pegar toda a América, que praticamente a Espanha ficou com toda a América é maior que a Europa, por exemplo, vai ficar desigual. Sim, exatamente. Então, muito desigual, inclusive, né? Sobre o Tratado de Tordesilhas, inclusive, o rei da França,
ele não ficou nada feliz com a ideia de dividir o mundo, de partir o mundo entre Espanha e Portugal, né? Existe uma famosa frase dele, né? Que diz que quando foi que me colocaram fora da herança, se não me engano, do testamento de Adão, e não pôde desfrutar das novas terras, né? Então, esse tratado foi assinado por Portugal, pela Espanha, e junto com o Papa, né, com a mediação do Papa, né? Ania, eu lembro dessa frase que você citou. Pois é. Ele era o Francisco I da França, e ele dizia: o sol brilha para todos e desconheço a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre os portugueses e os espanhóis. Exatamente, aí, ó, o Delcio aí falando na risca aí a frase, memória inteira aí do Delcio, nos ajudando aí nos momentos mais precisos. Bom, então, nós temos que ter entendimento que o Tratado de Tordesilhas, caramba, né, dicção ótima aqui, né, chama a Lanzoca para o podcast também. Mas aí nós temos que ter a consciência que o Tratado de Tordesilhas rolou e que ele delimitou, tá, a divisão de terras que posteriormente vai entrar em discussão com Vicente Yanes Pinzon. Vicente Yanes Pinzon. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Quem era este meliante? Vicente Yanes Pinzon, tá? Ele era um explorador e navegador espanhol, considerado o rufem os tambores, descobridor do Brasil. Aí os meus pequenos gafanhotos que estão ouvindo vão dizer: como assim, meus amigos? Como assim? Um espanhol foi o descobridor do Brasil, mas não foi Pedro Álvares Cabral? Não foi Pedro Álvares. Por que você está dizendo que um espanhol foi o descobridor? É porque o Vicente Yanes Pinzon, ele foi, sim, o descobridor do Brasil, e ele descobriu o Brasil 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral, no dia 26 de janeiro de 1500. 26 de janeiro de 1500, tá? E as pessoas, né, vão falar, então por que a Espanha não colonizou o Brasil, né? É exatamente por causa do Tratado de Tordesilhas. Por quê? Porque vamos entrar agora na história do Vicente Yanes Pinzon aqui. Ele chegou, né, no Brasil, na região conhecida como o Cabo de Santo Agostinho, se eu não me engano. Cabo de Santo Agostinho? Exatamente, o Cabo de Santo Agostinho, no litoral de Pernambuco. Ele chegou no dia 26 de janeiro de 1500, tá? E, exatamente, né, por ter descoberto, o Pinzon foi condecorado pelo rei Fernando II de Aragão. E bem, nessa viagem de Vicente Yanes, ele chegou no litoral, né? Se assentou, fez o assentamento lá espanhol no litoral. Só que os indígenas não ficaram muito felizes com a presença de Vicente Yanes, até porque ele entrou em contato exatamente com indígenas que não eram muito, digamos assim, muito pacíficos, né? Então, qual foi a reação exata de Vicente Yanes ao ser atacado pelos indígenas, né? Ele atacou junto, né? E nessa briga aí, acabou que 4 espanhóis morreram, né, nessa batalha entre os indígenas e os espanhóis, se eu não me engano. Foi na manhã foi numa manhã perto do Rio Formoso que essa batalha aconteceu, e ela aconteceu em forma de combate contra os índios locais, que eram os potiguaras, né? Então, os potiguaras, eles lutaram contra os espanhóis e acabaram levando 4 espanhóis para vala. O que aconteceu? O Vicente Yanes, ele ficou meio, agora fudeu, né? Eu vou ter que sair. E saiu. E foi em direção ao que nós conhecemos como Rio Amazonas. E quando ele entra no Rio Amazonas, o que acontece? Ele vai entrando de barco, assim, no Rio Amazonas mesmo. E depois que ele vai chegar na Europa e falar, olha, eu encontrei um rio
eu não vou saber falar agora as léguas, né? Se eu não me engano, 1.000 léguas ou algo assim. Eu acho que 1.000 léguas é muito, né? Mas ele falou que do tamanho do Rio Amazonas, obviamente muito grande, porque nós sabemos que o Rio Amazonas é o rio com maior extensão de uma margem a outra no mundo, né? E aí o Vicente Yanes vai falar, né, do Rio Amazonas, né, para os europeus, e os europeus vão caçoar dele, porque não existia no conhecimento europeu um rio tão grande como o Rio Amazonas, né? Mas que nós sabemos que existe, né? Que é o rio. E dizem as histórias e as lendas que os índios ficavam jogando flechas de um lado da margem, né? Em direção ao barco, né? De Vicente Yanes Pinzon. E assim, é uma história magnífica e ao mesmo tempo maluca, né? Porque nós estamos falando de um espanhol que chegou no Brasil, não conseguiu reivindicar terras para a Espanha não reivindicou as terras exatamente por causa do Tratado de Tordesilhas, tá? E como diria um personagem no filme Velozes e Furiosos, no Rio de Janeiro, o Velozes e Furiosos que se passa no Brasil, tem um vilão que é pasmem, um político, né, brasileiro, que ele simplesmente chega em um dos caras lá e fala: você sabe por que o Brasil foi colonizado pelos portugueses e não pelos espanhóis? Porque quando os espanhóis chegaram aqui, eles já chegaram com armas na mão e os indígenas, obviamente, não gostaram disso. Os indígenas, eles atacaram os espanhóis e os espanhóis não conseguiram vencê-los e foram embora. Agora, os portugueses não. Os portugueses chegaram com espelhos, chegaram com especiarias, chegaram com coisas que os indígenas gostassem de apreciar e fizeram negociações com os indígenas, para assim poderem controlar os indígenas, né? E ele o vilão usa essa digamos assim, essa história, né, para poder justificar a política brasileira, que os políticos vão lá, dão um agrado pro brasileiro, e o brasileiro olha, nossa, que político legal, né? E acaba sendo controlado pelo próprio político, né? Então, bem, é uma história, uma filosofia bastante, eu diria, íntegra, né? Quando se refere à atualidade do Brasil, né? E até ao ocorrido mesmo, né? Mas e aí, Delcio? Sobre o Vicente Yanes Pinzon, você acha que ele deveria ter reivindicado as terras para a Espanha? O que aconteceria se ele reivindicasse essas terras para a Espanha? E qual a sua opinião sobre a viagem de Vicente Yanes Pinzon? Devemos ter Vicente Yanes Pinzon como descobridor ou não? Bem, há controvérsia. Eu acho que assim, quando há um tratado, você não pode quebrar se você for um cidadão comum. O que era Vicente Yanes Pinzon? Ele era da nobreza? Ele era um duque? Ele não era porra nenhuma, pelo que eu sei. Exatamente. E se você chegar lá, agora isso é Espanha. Não, você não pode fazer isso. É a mesma coisa que eu chegar no, sei lá, Uruguai e falar que isso é território brasileiro porque eu cheguei lá. Então, eu acredito que não haveria possibilidade de ele reivindicar para a Espanha. Segundo, dessa possibilidade dele ser oficialmente descobridor do Brasil. Eu acredito, sinceramente, que você pode citá-lo na escola. Isso seria muito interessante, você citar ele em escola, essas coisas. Ser um prelúdio para o descobrimento do Brasil, assim como a gente estuda, por exemplo, o prelúdio para as grandes navegações. E a gente corta ele, não sei porquê. Então, para um prelúdio, eu estou total apoio de ser ensinado. Mas, levando em consideração que Cabral foi o que chegou e que voltou com uma documentação oficial de terras brasileiras, tudo bem que ele pode ter sim chegado primeiro, mas ele, por exemplo, não foi ele que documentou a primeira vez, ele levou isso para o rei da Espanha, porque se ele tivesse feito todos os passos a passos que Cabral fez, eu não falaria nada. Eu falaria, não, ele pode ser sim considerado descobridor oficial. Mas como Cabral foi o que fez a certidão de nascimento do Brasil, que é a atual Carta de Pedro Vaz de Caminhos, que por sinal é um dos livros mais importantes para se ler durante o vestibular, eu recomendo. Eu acredito que se ele tivesse feito tudo isso, tudo bem, pode reivindicar. Mas já que ele não fez, eu acredito que não. Sim. Falando sobre o Pedro Álvares Cabral, é importante a gente falar
sobre quem era Pedro Álvares Cabral. Você falou que o Vicente Pisoni não pode ser considerado o descobridor, porque ele não pode reivindicar terras, né, para a Espanha, porque não tinha nada com a Espanha, né? Ele é uma pessoa, um explorador, ele não era um nobre, assim, né? E Pedro Álvares Cabral, ele já tinha, de certa forma, um posto alto na hierarquia, né? Uma vez que Pedro Álvares Cabral era o famoso grão-mestre da Ordem de Cristo, né? A informação está confirmada aí, o Delcio, ele realmente era esse grão-mestre da Ordem de Cristo? E o que era a Ordem de Cristo? Ele era, assim, o Pedro Álvares Cabral, porque isso você não precisa ter mais dúvida, porque a partir do momento que ele leva uma junta da Igreja Católica, no caso, os jesuítas, ele obviamente vai ser. Porque você acha que um padre vai lá para nada? Não, ele tem a confiança. Então, isso você não precisa mais ficar com dúvida, porque se tem jesuíta no meio, pode saber que alguém lá mexe nesse assunto, e sim, o Pedro Álvares Cabral era. Então, já complementando, o que era a Ordem de Cristo? A gente tinha acabado de sair da Idade Média. A igreja ainda, apesar de ter rompido Estado e igreja a partir do Renascimento, a gente tem que pensar no seguinte: a igreja ainda assim tinha muita influência. Então, pensar que essa Ordem de Cristo foi como se fosse um patrocinador, entende? Tipo como se fosse um patrocínio dessa viagem. Não foi algo que o cara chegou lá, não, vou pegar um navio e partiu. Não, você precisa de um fundo monetário, você precisa de alguma coisa. E a Ordem de Cristo era basicamente isso. E eles falavam assim, eu patrocino a sua viagem, mas você deixa levar um jesuíta para catequizar lá? Então, beleza, pode levar. Então, essa a Ordem de Cristo era uma ordem social própria da Igreja Católica, que não existe mais, mas existe naquela época, que patrocinava essas grandes coisas, em troca de conseguir mais fiéis para a Igreja Católica. Exatamente. Inclusive, essa vinda de jesuítas não vai acabar com Cabral, não. Ela vai ser intensificada com o tempo, principalmente pelo cisma, o grande racha que estava acontecendo na Europa, né? Vários jesuítas viriam para cá, né? Com isso, nós temos a conversão de indígenas feitas a todo momento, que de certa forma, vamos ser sinceros aqui, alguns métodos usados pelos jesuítas não eram os melhores, a partir da hora que as missas eram todas em latim para indígenas que não sabiam nem falar o famoso lusitano, o famoso português. Então, se os indígenas não sabiam falar nem português, quem dera latim, né? Então, era meio difícil essa conversão dos próprios indígenas. Por mais que isso não quer dizer que não haviam indígenas que realmente eram convertidos à fé católica. Nós temos vários exemplos de indígenas que se convertiam realmente à fé católica e lutavam pela fé católica. Agora, existia também, né, como a gente já falou, um interesse francês pela América. E esse interesse francês, ele não acabou com a frasezinha do rei francês, né? Ele continuou mudando de objetivo, né? Começou com o objetivo de ganhar algumas terras e acabou terminando como um refúgio religioso da Europa. Sim, e aí que a gente entra no nosso assunto aqui sobre a França Antártica. O descobrimento do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, foi quando os franceses chegaram aqui no Rio de Janeiro, né? Olha, eu nem moro no Rio de Janeiro e tô falando que chegaram aqui no Rio de Janeiro. O cara mora em Goiás e tá falando aqui no Rio de Janeiro, mas... Tá meio longe, né? Tá meio longe, né? Eu acho que eu tô sendo bem otimista aqui. Mas quando os franceses chegaram no Rio de Janeiro, né? E bem, o que foi a França Antártica? O que foi essas empreitadas coloniais francesas para o Brasil, Delcio? Vamos lá. Com a chegada dos povos europeus, obviamente que os outros povos vão ficar com o olho gordo.
todo mundo sabe que quando você tem uma coisa, todo mundo vai querer também. É a mesma coisa que você chega. É a mesma coisa, tipo, imagina que eu tenho um PlayStation 5, aí eu convido o Daniel pra mim aqui em casa. Ele vai querer o PlayStation 5. É claro, o PlayStation 5 do Deus. Então, e como a gente não vive numa sociedade comunista, eu não posso dar pra ele meu PlayStation 5, porque é minha propriedade privada. Então, vamos pensar no seguinte: eu descubro a América e o Daniel fica lá olhando. Pô, isso é interessante, isso é legal pra mim. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui no Brasil, várias outras nações ficaram pensando, pô, esse território tá legal, hein? Eu quero um pedacinho para mim também. Então, obviamente que eles vão falar, ó, chama uma galerinha aí, bota no navio e vamos. E foi isso que aconteceu. Quando a França ficou sabendo, e como a França naquela época era um... Pode falar palavrão? Tá liberado? Pode falar palavrão aí à vontade. Ela falou, porra, meu irmão, coloca isso aí, eu quero isso pra mim, e eu sou um porre, ninguém gosta de mim, mas eu vou ter colônia na América. O Deus, a gente tá falando de Rio de Janeiro, palavrão é totalmente permitido. Então eu vou falar igual carioca. Então chegamos lá, entendeu? Sou carioca. Aí os franceses falam, vou chegar lá, vou matar português e vou colonizar o Rio de Janeiro. Aí você chegou lá, vai menor, cheguei aí, é meu agora o Rio de Janeiro. Aí o português, olha, pois, cheguei cá primeiro, não pode ir não. E foi isso que aconteceu. A França basicamente falou, olha, eu quero isso pra mim, mas Portugal não, você não pode ficar. E essa é a história da França Tática. Eles queriam o território da América, coisa que eles foram conseguir com a Guiana Francesa, e falaram, olha, pois, saia da cá, não quero ter a cá. Aí o francês, como é chato para um caralho, ficou, não, eu tenho baguete, então... Caraca, esse podcast tá muito xenofóbico. Aí, é isso que aconteceu com a França Tática. Ela queria um pedaço do território americano, mas eles só foram conseguir, por exemplo, com a Louisiana, que perderam, foram conseguir na Guiana Francesa, que até hoje eu não sei como perderam. E foi isso que aconteceu. Foi uma intriga em Portugal, França e Espanha, para saber quem que chegava aqui na América e colonizava primeiro. Exatamente. Então, a França começou a financiar essas expedições para o Brasil. E quem foi esse primeiro explorador que chegou aqui do Brasil representando a França, né? Lembrando que o rei da época era o Henrique II, tá? Já bem claro isso, era o Henrique II. Quem foi o primeiro explorador a chegar no Brasil, o explorador francês? Foi o famoso Nicolas Durand Villegagnon. E o Villegagnon, ele inclusive tem uma ilha nomeada no Rio de Janeiro, né, com o nome dele, né, a ilha de Villegagnon, na Baía de Guanabara. E bem, o Nicolas Durand Villegagnon, ele pensou, né, estava acontecendo naquela época, só da contextualização, como eu disse, século XVI, reforma protestante, quando houve o Renascimento e tal, aí todos aqueles acontecimentos do início do século XVI, houve a grande guerra religiosa na França, entre os católicos e os huguenotes, ou sei lá qual outro nome, que eram os evangélicos calvinistas franceses, aqueles que seguiam o reformador João Calvino. Então, o João Calvino, né, em Genebra, começou a pregar para esses franceses, e esses franceses começaram a seguir João Calvino. Até que... Não esquece de falar francês, filho. Hã? Não esquece que quando for falar da França tem que falar em francês. Tem que falar em francês, né? O famoso... A única coisa que eu sei falar em francês é... igualité, fraternité, liberté. Tem que tirar bonjour, mon amour. Eu acho que esse igualité, fraternité, liberté é mais pra frente, né? A gente não vamos esquentar as nossas cabeças com a Revolução Francesa, não é mesmo? Tá muito revolucionário esse podcast, viu? Mas bem, não fugindo do assunto, a França Antártica, né, foi promovida por Durand Villegagnon. O grande objetivo de Durand Villegagnon era fazer um refúgio fora da Europa, onde todas as religiões pudessem conviver em harmonia, as pessoas pudessem fazer sua religião, né, poder praticar sua religião
sem ter a interferência de pessoas que quisessem torcer pro Botafogo, né? e com isso, ele chamou quem, né? Ele chamou os huguenotes. Ele veio com padres, né? Ele veio com um padre e chamou também os huguenotes, que eram os evangélicos franceses. Ele mandou uma carta, se eu não me engano, para João Calvino, né? Para Gaspar II de Coligny. E Gaspar II de Coligny, ele era católico na época, tá? Nessa época aí em que Duranville ganhou por volta de 1554, Villegagnon queria vir para o Brasil, mas o Gaspar II de Coligny ele viria a se tornar o grande líder dos huguenotes, né, posteriormente. Mas o que acontece? Ele vem para o Brasil, o Villegagnon, ele chama os huguenotes, e ali tem o padre e tem vários clérigos, vários pastores ali, evangélicos na mesma ilha, né, no mesmo forte, né, o que é chamado Forte Coligny, né? E aí acontece o início das dores, né? O Villegagnon, ele participa de uma ceia reformada, né? Uma ceia evangélica. Só que aí ele o padre começa a falar algumas coisas para ele e ele começa a discordar. Ele participa da ceia evangélica, mas ele discorda da ceia evangélica e condena a ceia evangélica. E aí o que acontece? É exatamente por causa da da transubstanciação. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. E assim o Villegagnon começa a oscilar entre os dois lados, e o grande sonho de uma ilha onde todas as religiões pudessem ser praticadas sem perseguição acaba quando o Villegagnon manda os huguenotes vão embora, né? Alguns, mas 5 huguenotes ficam no Brasil, e o Nicolas Villegagnon condena os huguenotes à morte. O que acontece? Um huguenote foge, né? Que ele possivelmente vai chegar em Salvador, onde vai ser morto pelos portugueses. Alguns vão dizer que vai ser morto exatamente pelo Anchieta, né? Pelas mãos do Anchieta, mas isso aí já é boato, é especulação. E 3 desses huguenotes, 3 dos 5 huguenotes que ficaram, vão ser condenados à morte. O Villegagnon vai chegar e falar assim, olha, façam aí um documento que diga aí qual é a sua fé e que defina a sua fé, e aí eu vou te matar por causa desse mesmo documento. E aí eles fizeram esse documento, né, que foi a Confissão de Fé de Guanabara, a primeira confissão de fé reformada do mundo, e os huguenotes foram mortos por causa disso, né? Enforcados, jogados de um despenhadeiro e tal. E esses 3 huguenotes vão ser mortos. E o outro huguenote, né? Um fugiu, 3 foram mortos, sobra um. Um era o quê? Um era um alfaiate, o único alfaiate da colônia, e ele não poderia ser morto por causa disso. Então, o Nicolas Durand Villegagnon falou, olha, você é alfaiate, você fica, tá? Você não morre não, tá? Mas também não propaga a sua fé. O que vai acontecer? Os portugueses, depois desse bagulho todo, os portugueses vão chegar na França Antártica e vão destruir a França Antártica e expulsar os franceses da Baía da Guanabara, assim fundando o Rio de Janeiro, tá? Então, essa foi a expedição francesa no Brasil, o descobrimento francês do Brasil, vamos dizer assim, que posteriormente foi retirado, né? Vamos dizer assim. Mas não é só isso. Nós temos outra expedição francesa, tá, acontecendo nas regiões mais caribenhas do Brasil, vamos dizer assim, né? Tanto no Caribe, né, quando a gente fala do lugar onde é a atual Guiana Francesa, nós temos a Louisiana, né, que é, de certa forma, banhada lá, tem uma parte dela que é banhada pelo Caribe, e nós temos também São Luís, que não é banhado pelo Caribe, mas São Luís é na região norte do Brasil, bem mais perto do Caribe do que o Baía da Guanabara, né, que a gente está falando. Então, o norte do Brasil também vai ser colonizado pelos franceses. Mas, Delcio, fala um pouquinho para nós sobre essas expedições francesas para essas regiões da América Central, sul da América do Norte e o norte da América do Sul. Bom, como a gente sabe, francês, de novo, tem todo o de origem franca tem olho gordo, todos nós sabemos disso. E como os franceses já tinham ficado 100 anos, né, fazendo guerra com os ingleses, eles queriam se redimir. Eles falavam, perdi a guerra, vou precisar de uma vitória. Aí
pensaram, pô, a América tá ali, então vou lá pegar um pouquinho da América. Aí, né, chegaram lá, falou, eu quero um pedacinho disso aí. Aí, com a tática francesa não deu certo, então, pô, vamos pegar uma parte que ninguém tem. E como os ingleses tinham chegado na América do Norte, no caso, eles falaram, pô, vou pegar o resto lá pra mim. E foi isso que aconteceu. O fazenda é Louisiana, que depois foi vendido para os Estados Unidos, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, por que eles fizeram isso? Qual foi a motivação dos franceses? Simples. Desculpa se algum francês estiver vendo isso, mas como eles estavam no fracasso, na miséria, fugido, mal pago, então eles falaram, pô, eu preciso de alguma coisa para animar o povão. E foi isso que aconteceu. Aí eles pegaram um território lá na América. Então nada mais foi que, digamos assim, uma redenção da França. Exatamente. Inclusive, tá? Eu falei um pouco sobre São Luís, né? Sobre a França em São Luís, né? E São Luís, ela foi fundada exatamente pela França, né? E quem fundou foi o La Revandière. Eu acho que esse é o nome dele, né? O apelido, aliás, é La Revandière, né? E o nome dele é Daniel de La Touche, o famoso comandante, explorador, né? Daniel de La Touche. E o Daniel de La Touche, ele chegou, né, na região do Maranhão, né? E ele fundou um forte, né? E ele chamou de Forte de St. Louis, né? Forte de St. Louis, né? E adivinha qual será o nome dele? Forte de São Luís. São Luís, que é a capital do Maranhão até hoje. Então, ela foi fundada por Daniel de La Touche. Eu falei sobre os huguenotes na Baía de Guanabara. Daniel de La Touche era um huguenote. Então, ele fundou esse forte de St. Louis. Ele estava a serviço da coroa francesa. Infelizmente, ele não obteve a autorização da coroa francesa especificamente para vir para o Brasil, mas obteve das cortes. Então, ele veio, né? E ele não obteve exatamente da coroa porque quem era a rainha da França era a famosa Catarina de Médici, né? A mulher que vai fazer exatamente, vai protagonizar, né? A grande perseguição aos huguenotes e tal. E bem, essa mesma Catarina de Médici foi responsável depois por chamar o Daniel de La Touche e falar: olha, vem pra cá, vem de volta pra França. E bem, o Daniel de La Touche, ele fundou o Forte de St. Louis e colocou o nome St. Louis exatamente por causa da criança, né, do rei infantil, né, o infante, eu acho que esse é o nome, que era o Luís, né, e esse rei francês, né, chamado Luís, ele foi, então, recebeu uma homenagem, né, com o Forte de São Luís, né, o Forte de St. Louis. E bem, os franceses foram expulsos da França, tá? Aliás, o que eu tô falando aqui? Os franceses foram expulsos do Maranhão pelos portugueses. Eles vão se firmar nas suas outras colônias, especificamente na Guiana Francesa, tá? Mas a história não acaba com os franceses. Essas expedições, as grandes navegações, não acabam com os franceses. Nós também temos um outro país, tá? Que é chamado vulgarmente de Holanda, mas o nome mesmo é Países Baixos, que também veio para o Brasil. Vamos dar uma pincelada aqui nessa vinda da Holanda para o Brasil. Ô Delcio, como é que foi essa vinda da Holanda? Bom, como a gente sabe, a Europa tinha os outros países, e a Holanda chegou lá, pô, também que um pedacinho aí do Brasil, tá muito, não tem ninguém aí, quero pra mim. Aí, eu não sei falar holandês, então não vale o mesmo dele. Para o holandês, é só você falar uma palavra só, tá? A palavra vins. E adivinha qual o significado? Dinheiro. É algo bem sugestivo. Então eu basicamente falo assim, isso vai dar vins pra mim aí, ó. Vai dar vins pra mim. Aí falou, não tem ninguém ali, aí ele falou, vamos Portugal, tô indo lá, beleza? Fechou, um forte abraço aí. Aí chegou lá no Nordeste, menino, chegou nordestino, chegou aí holandês, beleza, menino,
quem é você, nordestino? Aí eu falei, ó, aqui vai dar 20 pra mim, rapaz. Tá tirando? Vai chegar aqui e vou colonizar. Aí, né, aí Portugal, que tava, tipo, fazendo birra, porque não queria colonizar o Brasil, tava igual um bebê chorão que não tava querendo fazer porra nenhuma. Então, Inclusive, que tava se unindo na famosa União Ibérica, né? Tava se unindo à Espanha. tava aquele caos total. E aí acontece o quê? Chegou lá, Espanha, Portugal, Espanha, agora que vocês são uma porra de uma só, foda-se Tratado de Tordesilhas. Então, beleza, né? Cheguei lá, aí eu vim pegar meu vinhos aí. Ah, eles ficaram um tempo até. Ficaram, acho que 10, 20 anos por aí. E até que, Portugal falou, peraí que uma coisa tá errada aí. Quem que é o parasita, filho da puta? Aí a Holanda falou, peraí, camarada, chega aí, vamos conversar. Aí Portugal, foda-se, irmão, você pegou o nordestino. Aí chegou lá, você tá falando do meu papai Portugal? Que porra é essa? Aí, né, falou, aí como nordestino é fiel a Portugal, parece um casal que deu certo, falou, você sai daqui, tá falando mal do meu papai? Aí ele falou, caguei pro seu papai. Aí os nordestinos ficou, então você manda aqui. Aí falou, você vaza daqui, meu brother, vaza daqui. Aí, vou vazar não. Aí, não. Aí os nordestinos falaram, você vai sentar na chibata, hein, filho do Mapu. Como o Delcio já pincelou pra nós aí como foi a reação portuguesa aos holandeses, né? Bem, mais especificamente, o que aconteceu? Os holandeses, eles ganharam a sua independência da Espanha. Eu só quero dar uma rápida pincelada, porque senão a gente não vai poder fazer um podcast sobre a Holanda, e assim eu não vou ter podcasts infinitos. Então, gente, por favor, eu vou ter que dar uma pincelada aqui. Mas aí, a Holanda ficou independente de quem? Da Espanha, porque a Espanha dominava aquela região. Ela ficou independente da Espanha por razões econômicas, por razões religiosas, porque os holandeses eram protestantes e os espanhóis eram católicos, havia uma perseguição mútua ali. E o que aconteceu? A Holanda, ela era, de certa forma, aliada de Portugal. Só que, com a União Ibérica, o que aconteceu foi que a Holanda teve que se tornar contra Portugal. E assim, ela passou a controlar, né, através de invasões, o Nordeste brasileiro. Com isso, várias coisas aconteceram. Nós temos nesse período, especificamente na Guerra de Guararapes, né, onde vai ser a decisão de quem vai realmente ficar com o Nordeste, né? Na Guerra de Guararapes, nós temos portugueses se aliando a vários negros escravizados e indígenas para derrotar os holandeses. Nós temos até indígenas se aliando aos holandeses também, tá? Com o objetivo de continuar, indígenas convertidos à fé protestante, querendo continuar sob o domínio holandês. Inclusive, é importante falar que esses índios que se aliaram aos holandeses eram os famosos potiguaras, que tinham mandado os espanhóis embora na expedição de Vicente Yanes Pinzon. E adivinha de quem os portugueses, de certa forma, foram aliados, né? Foram unidos aos espanhóis, né? Não eram mais, né? Porque a União Ibérica já tinha acabado, se não me engano. Mas o Portugal, ele foi parte da Espanha. Então, assim, existia toda uma mitologia por trás disso, tá? Todo um contexto religioso, econômico, histórico, entendeu? Então, a gente tem que analisar muito mais profundamente. Isso fica para um próximo podcast. No geral, é importante saber que a Holanda também quis entrar na farra aqui no Brasil e foi expulsa da farra junto com a França, né? Então, é isso, tá? Aí Portugal também vai ser expulsa da farra depois pelos próprios brasileiros com Dom Pedro I, quando Dom Pedro I decide ficar no Brasil. E aqui nos cards eu deixo o link do nosso primeiro podcast Your School, né? Do podcast Schoolcast, né? Que foi sobre o dia do Fico, né? Olha aí o link que o pai faz, olha. Mas aí...
Délcio, dê as suas colocações finais aí sobre o que foi a era dos grandes descobrimentos e especificamente o descobrimento do Brasil. Pode fazer o resumo do resumo? Resumo do resumo do resumo do resumado. Briguinha de irmão entre pai e filho, briga religiosa sem fundamento nenhum, francês puto porque comeram baguete e holandês chateado que não teve ninguém. Pronto. Ai. Inclusive, existe a lenda de que holandeses plantavam ervas no Brasil. Ué, por isso eu gostei da Holanda, é país diferenciado aí. Mas, meus amigos, as ervas que eu falo é a famosa cana-de-açúcar. Não. Falo do pó branco, mas é o do pó doce. Deixa bem claro aqui. Não que eu saiba. Um pouco diferente. Não que eu saiba do gosto, mas ok. Então é isso. Délcio, muito obrigado por participar desse Schoolcast, falando um pouco sobre o descobrimento do Brasil de uma forma bem descontraída, né? Esse é o objetivo do Schoolcast, inclusive. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado a vocês também. Um beijo no dedão do pé de todos vocês. E deixem o seu like. Assistam o nosso Schoolcast anterior, tá? Comentem aí nessa briga de irmão quem é que você torce. Então, muito obrigado, se inscreva no canal e falou, valeu, fui.